Olá pessoal, alunos da FGP, pessoal da administração, do sistema de informação, gestão de qualidade, engenharia, contábeis. Aqui é o professor Luizão, rapidinho para dar uma aula aí virtual para vocês, né? Para poder ajudar, certo? Pessoal, é o seguinte, na última aula eu terminei, né, a parte da aula 3 com a parte de função polinomial, função do primeiro grau, ok? E aí passei uns exercícios que já vale como trabalho aí para o primeiro semestre, tá no site aí faz tempo para vocês. Infelizmente por essa crise aí da pandemia nós estamos sem aula, né? E alguns alunos entraram em contato e aí então para ajudar nessa aula aí eu resolvi gravar essa aula dando uma explicação e resolvendo alguns exercícios também, ok? Muito bem. O exercício, ele em princípio seria para resolver e entregar na prova, né, na semana de prova, mas infelizmente com essas mudanças aí teremos outras datas, teria que ser tudo revisto, tá? Mas aproveitem então e vão fazendo até a gente voltar, espero que logo, né, a gente volte para as aulas presenciais, ok? Bom, o exercício, ele tem o trabalho, desculpa, ele valendo um ponto na nota, ele tem dois exercícios, tá no portal da web, tá? Faz tempinho já. Ele tem dois exercícios, primeiro da parte de conjuntos numéricos, né? E aonde tem aquela análise que a gente tem que fazer quantos alunos fazem parte de quantos alunos não, desculpa, quantos membros de um conjunto fazem parte de um conjunto, qual está a intersecção com outros. Então, nesse primeiro exercício está falando justamente disso também. Candidatos num concurso, quantos se inscreveram para um certo cargo, quantos se inscreveram para outro, alguns se inscreveram para os dois, outros para nenhum. Então, ele faz umas questões em cima dessa análise aí, tá? É importante assim, não é necessário, mas eu particularmente acho mais fácil quando você usa o diagrama de Venn para resolver, tá? Depois vou dar um exemplo desses exercícios. O 2 também, tá? Também trata aí de vereadores de uma cidade, 13, né, de 43 vereadores, 13 não se inscreveram para as comissões, os outros 7 se inscreveram nas 3, então tem os números de quanto está num grupo, quanto não está no grupo, está em 2 grupos, em 3, enfim. E aí ele quer saber aí quantos, né, deles estão somente no grupo da justiça, né? Enfim, é uma análise a ser feita. Depois a gente entra na parte de elementos, né, de modelos funcionais, de função. Então a gente tem aí função, aquele grupo que se associa de outro, e aí ele pede o domínio, né? Lembra que o domínio tem algumas coisas principais. Domínio é de onde pega, o conjunto de onde você pega, o eixo X geralmente, né? E aí nós temos alguns casos em que não pode, né? Principalmente divisão por zero. Então quando aquele valor de x que não pode dar, não existe na matemática, nos números reais, por exemplo, divisão por zero e raiz de número negativo. Então essa análise aí a gente vai fazer nesse caso aqui. Também tem um exemplo para eu dar na próxima, no slide que eu fiz aí, tá? Enfim, nós temos ainda exercícios falando no caso de uma função, o gráfico de uma função, aonde ele é positivo, aonde ele é negativo, aonde está crescendo, aonde está decrescendo. Também temos aulas sobre isso aí, vale a pena vocês lá verem a parte teórica, tá? Raízes, né? Ou seja, quando passam pelo eixo X e tudo mais. Também exercícios que a gente fez em sala e vocês podem lá consultar a parte teórica, ok? E depois a função de primeiro grau. E aí a gente consegue escrever como, né, através de uma função, como através de pontos se escreve uma função, ou, né, quando você tem uma função, escrever um gráfico. Então, tanto do gráfico dá para tirar uma função, assim como de uma função, de um gráfico, de pontos, dá para se desenhar esse gráfico. A ideia é essa aqui, tá? Então, os nossos exercícios estão aqui. Pretendo depois, o pessoal que está com dúvida vai mandando aí, tem os meus dados aqui, o meu e-mail, o meu WhatsApp, pode mandar e a gente pode tirar dúvida na medida do possível aqui, ok? Tem até 2 questões aqui de modelos funcionais. Muito bem.
eu fiz aqui um pequeno PowerPoint para a gente rapidinho, né, nessa aula 4 aí, como uma resolução, né, poder ajudar vocês nesses exercícios dos trabalhos aqui, ok? No primeiro deles, eu peguei um exemplo que dá para resolver por diagrama de Venn, de conjuntos, né? Então ele fala assim, o exercício 1, olha lá, em um colégio de 100 alunos, né, 80 gostam de sorvete de chocolate, 70 gostam de sorvete de creme e 60 gostam dos dois sabores. Então a dúvida é quantos alunos não gostam de nenhum dos dois sabores. Então veja que o total que nós temos aqui são 100 alunos, 80, né, então aí são adeptos do sorvete de chocolate, 70 deles do sorvete de creme e 60 que gostam dos dois. Então a gente vai montar um diagrama. É necessário fazer por diagrama? Não necessariamente, mas eu acho que facilita, né? Então veja só. Então se a gente tem que 80 fazem parte do grupo de chocolate, 70 do grupo de creme, percebam que já ultrapassou os 100, né? Óbvio que tem gente que está nos dois grupos e ele fala que são 60. Então o diagrama de Venn usando esses diagramas, né, para resolver, veja, a gente pode unir. Qual que é a união entre eles? Ora, 60 faz parte de ambos os dois, né, ambos os sorvetes, né? Então, 60 gosta dos dois. Se eu tenho que 80 gosta de chocolate, ele está no 60 que está aqui e mais 20 que só gosta de chocolate, né? Então, veja só que no grupo, né, no conjunto, melhor dizendo, de 80 que gostam de chocolate, 60 gosta de ambos e 20 só de chocolate, totalizando 80. A mesma coisa de creme, né? Eu tenho que 70 gostam de creme. Lógico que se 60 gosta de ambos, ele gosta de creme. Sobram 10 que só gostam de creme. Agora, então, eu tenho o total de adeptos de sorvete, né? Sendo que de um total de 100, eu vou subtrair 20 só de chocolate, 60 que gosta de ambos e 10 que só gosta de creme, dá um total de 90, né? 100 menos 90, portanto 10 não gostam de sorvete. Então, desse mesmo jeito, a gente resolve lá as questões tanto do concurso quanto dos vereadores. No caso do segundo exercício dos vereadores, ele tem 3, né? São 3 esferas lá, né? Justiça, enfim, então eu tenho que montar um diagrama com 3. Um que se inscreveu nas três comissões, um que só escreveu em 2 e por aí vai, ok? Desculpe. Um outro exemplo, um outro exercício, faz parte daqueles de achar o domínio. Então eu peguei um exemplo aqui, ó, vamos imaginar essa função. Y igual a 3x dividido por raiz de 8x menos 12. Muito bem, o domínio é o conjunto de onde a gente vai retirar, né, os valores. Então é o x. Quais valores de x que eu posso pegar? Olhando para a função, eu posso escolher qualquer valor de x? Até posso. No numerador, veja, 3x, nada impede de eu escolher qualquer número, números negativos, no zero, números positivos, qualquer valor de x, para o numerador não há problema. O problema aqui acontece no denominador. Por quê? Nós temos duas coisas que não podem acontecer no denominador, né? A matemática dos números reais, ela não determina, ela não sabe, ela não pode responder se o denominador, não só o número, mas todo o denominador, esse conjunto todo aqui, essa função toda, ela não pode ser zero e ela não pode ter número negativo dentro da função raiz. Isso implica que eu não posso nem que aqui embaixo esse conjunto todo seja zero e nem que dentro dessa raiz seja número negativo. Então eu tenho duas possibilidades. Com isso, o que eu tenho então? Aqui dentro dessa raiz não é, né, só o x, mas toda a função que está dentro da raiz, ela não pode ser negativa.
E também não pode ser zero, porque se for zero, o denominador dá zero. Então eu não posso ter nem aqui dentro números negativos, então não só o x negativo, hein, pessoal? Mas o conjunto todo, 8x menos 12, não pode ser negativo e também não pode ser zero, por conta de estar no denominador. Então tem que ser positivo obrigatoriamente. Então não é o x que tem que ser positivo, mas o que está dentro, né, da raiz tem que ser positivo. Tá? O 8x menos 12 tem que ser positivo. O ser positivo é maior que zero. Né? Então, por conta da raiz, ele tem que ser maior que zero, mas por conta do denominador ser zero, também não pode ser zero. Então, por isso, maior que zero. Né? O menos 12, passo para cá, fica mais 12. O 8 está multiplicando, passa a dividir. 12 por 8 vale 1,5. Portanto, eu tenho que esse número tem que ser obrigatoriamente maior que 1,5. Tá? O 1,5 não pode, tem que ser maior que 1,5. Beleza, pessoal. E aí, por fim, eu estou pegando aqui uma reta, um gráfico com uma reta, e a gente vai descobrir qual é a equação. Como é uma reta ascendente, é uma equação do primeiro grau, já sabemos que ela é positiva, porque está crescendo, né? Isso já implica numa ideia aqui. Bom, lembrando que a equação do primeiro grau tem esse formato. Y é igual a mx mais n. Esse é o formato. O n, a gente se lembra, o n é o que cruza o eixo y. Então a gente já sabe que vale menos 1. Então o n menos 1. Tá? Substituo aqui. Então eu tenho que y é igual a mx menos n. E agora, como que eu vou descobrir o m? Como que eu descubro esse valor de m? O m é a ascendência dessa reta, ok? Né? Mas quanto ela é? Bom, vamos pegar um ponto. Temos aqui esse ponto aqui. Quando x vale 1/3, o y vale 0. Esse ponto, o eixo x, justamente o y valendo 0. Tá? Então, quando x vale 1/3, y vale 0. Então, vamos substituir. Y vale 0, o m a gente quer descobrir, o x vale 1/3, e o n a gente já tem, né? Menos 1. Menos 1 passa para o outro lado, ele fica mais 1. O m está multiplicando 1/3, o 3 está dividindo, ele passa multiplicando, 1 vezes 3 igual a m vezes 1. 1 vezes 3 é 3, m vezes 1 é m. Então, sabemos que o m vale 3, que o n vale menos 1, portanto, a função tem esse formato, esse desenho, desculpa, 3x menos 1. Aqui ficou a falha aqui. Na verdade, 3x menos 1, tá bom? Essa é a nossa função, então. Espero que ajude aí vocês na resolução. Pretendo fazer mais vídeos aí com mais exercícios para ajudar vocês. Espero que logo voltemos às aulas também, ok? Pessoal, bons estudos. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Abraço!